Lucas capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Então, do verso 11 até o 19, nós temos esse texto que fala sobre a cura de 10 leprosos. E o texto, ele diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Vamos, meus irmãos, pensar por alguns instantes sobre a gratidão e, inevitavelmente, a ingratidão. Não é? Quando se pensa numa coisa, não, quase que é impossível não se pensar noutra situação. Nós temos na Bíblia uma lei acerca dos leprosos. Em Israel, os leprosos, eles eram diferentes, o tratamento, a maneira como eles viviam dos leprosos de outras regiões, como a Síria, que eu quero fazer menção daqui a pouco. Os leprosos, de acordo com Levítico, capítulo 13, é interessante observar no versículo 46, de Levítico 13, 46, que os leprosos, eles viviam isolados, eles não podiam viver em família, eles não podiam viver em sociedade. Então, esta era a condição dos leprosos. Diz assim o texto, capítulo 13, versículo 46. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Então, o leproso, ele não podia viver em família, não podia viver em sociedade, em razão da sua enfermidade. Quando nós vamos ler o texto de Lucas, que nós fizemos a leitura, nestes versos 12 e 13 do Evangelho de Lucas, nós vamos observar exatamente este comportamento, porque diz assim: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe, porque eles não podiam se aproximar de qualquer pessoa. Então, eles ficaram de longe e eles, nessa distância toda, gritaram para Jesus, diz o texto. E eles, normalmente, a lei dizia
lá no Velho Testamento, a lei de Moisés, que o leproso, quando ele eventualmente se aproximava de alguém a uma certa distância, ele precisava gritar: imundo, 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 para que as pessoas não viessem ao seu encontro. Então, a pessoa vivia esta discriminação, este sofrimento, este isolamento. Mas nós vamos observar aqui nesse texto que estes 10 leprosos, eles vão ao encontro de Jesus. De Jesus. Diz aqui, então, estes versos 12 e 13, que ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Mestre, Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Então, penso, meus irmãos, que neste verso 13, esse grito para Jesus foi um grito de socorro e, ao mesmo tempo, uma esperança no coração. É Jesus que está aqui e nós temos acesso a Ele. Ainda que a uma certa distância, nós podemos gritar e Ele, de certo, vai nos ouvir e, nos ouvindo, Ele vai nos atender. Então, um grito de esperança destes homens enfermos, destes homens doentes. Aí, quando chega no verso 14, nós temos uma expressão extremamente importante para medir a intensidade, a altura, a profundidade, a largura da fé destes homens, porque Jesus diz assim, ao vê-los, disse Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Isto, meus irmãos, não era uma coisa muito simples. Eles tinham que sair dali e apresentar-se aos sacerdotes. O sacerdote ia fazer o quê? Os sacerdotes iam curá-los? Não, não era função dos sacerdotes curar os enfermos, e eles estavam seguros de que não seria isto que haveria de acontecer. No capítulo 14 de Levítico, nos 3 primeiros versículos, nós lemos, porque nós temos aqui a lei acerca do leproso depois de curado. Depois de curado, então, isto acontecia. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, ou seja, no dia da sua cura. No dia da sua cura, purificação do seu corpo, será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial e o examinará, se a praga da lepra do leproso está curada. Então Jesus disse: olha, vocês devem sair daqui e vocês devem se apresentar ao sacerdote. Ide. Eu penso que aqui nós temos exatamente uma questão de fé. Diz o texto que indo, ou seja, no caminho, não é? Eles observaram que eles estavam curados. Indo, eles estavam curados, diz o texto que nós lemos. Ou seja, eles obedeceram ao que Jesus disse. Ide. Eles foram. Poderiam não ter ido, mas eles foram. Nós temos, meus irmãos, um texto muito interessante na Bíblia e bastante conhecido, porque é uma história que é frequentemente contada, inclusive, daquele homem. Ele era o chefe, comandante-chefe do exército sírio. O nome dele, Naamã. E este homem, ele era leproso também, só que na Síria não tinha problema. Em Israel é que o leproso ele vivia isolado. Na Síria, não. Então, este comandante, ele continuava comandando o exército. E ele tinha a apreciação do seu senhor. E ele, então, um dia, a esposa contratou uma empregada.
uma menina de Israel. Depois de uma batalha e coisa, essa menina foi trazida para servir na casa de Naamã e ajudar a esposa dele nos deveres domésticos. E a menina, que de certo sabia como era em Israel esta situação, ela disse para a patroa, disse, olha, o meu patrão ele tem esse problema de enfermidade e lá em Israel tem um profeta que se ele for ao encontro desse profeta, com toda certeza ele vai ter o seu problema resolvido. E a mulher foi e contou para o marido, disse, a menina disse isto, o que é que você acha? Ele disse, eu vou falar com o meu superior hierárquico, e foi. Aí o rei disse assim, olha, você fique tranquilo, eu vou fazer uma carta aqui para o rei de Israel, para que ele possa te atender e curar você. E fez a carta. Quando o rei de Israel recebeu a carta, rasgou as vestes, disse, mas quem pensa ele que eu vou curar alguém? Mas profeta naquela época e naquela região é como se fosse um funcionário do governo. Então, quando esta carta chegou, logo Eliseu foi ao rei e disse, olha, essa situação, essa questão é comigo. Deixa que eu vou resolver este problema. E então, muito bem, o Naamã foi conduzido até a casa de Eliseu. Quando chegou lá, Eliseu simplesmente não o atendeu. Ele pensava que Eliseu fosse sair lá com uma vestimenta de profeta e fosse ficar em pé, sei lá, bater continência para ele. Aliás, comandante-chefe do exército sírio. Eliseu não fez isso, não. Eliseu chamou Geazi e disse assim, olha, você fala lá para o Naamã, para ele ir até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Aí, quando o homem sentiu-se humilhado, disse, mas que isso? Eu venho aqui, ao invés de me receber, dar um café para mim com pão e coisa, o homem manda um recadinho assim, para eu ir lá no Rio Jordão. Ora, em Damasco, nós temos o rio Abana e Farfar, melhores do que o rio Jordão. Se fosse assim, mergulharia eu lá nos rios que nós temos e ficaria curado. E ele manda que eu mergulhe 7 vezes no rio Jordão e nem me atende. Que humilhação! Eu não vou fazer isso, não vou fazer. E bravo, aí os subalternos disseram assim, não, meu senhor, se ele pedisse uma coisa difícil, o senhor não faria. Então, ele está pedindo uma coisa simples, para o senhor mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e pronto. Ele falou, tá bom, não vai funcionar esse negócio aí, não vai resolver nada, mas eu vou fazer isso. Aí ele foi e primeiro mergulho. Segundo mergulho, acho que ele pensou assim, meu pai, estou perdendo meu tempo com esse negócio aqui. Não, mas ele foi. E mais 3 vezes, 4 vezes, 5, 6, 7 vezes. Quando ele levantou da 7ª vez, olhou para a pele, e ele disse, gente, olha só, eu estou curado. Eu estou curado. Ide. Tem que obedecer. Ide apresente aos sacerdotes. Indo já no caminho, foram curados. Naamã, ide, mergulhe 7 vezes, obedeça. Relutou, mas finalmente obedeceu. Foi abençoado. Ide. Meus irmãos, como isso é importante. Essa história de Naamã está no 2º livro de Reis, capítulo 5, para quem quiser fazer esta leitura posteriormente, especialmente a partir do verso 10. Mas o capítulo 5, lá está. Mas aí o versículo 15 do texto que lemos
Diz assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E, meus irmãos, é curioso, porque o versículo 16 tem esta frase, que se a gente não prestar atenção, não vai entender por que essa frase está aqui no verso 16. A última frase, o que é que diz aí? E este era samaritano. Por quê? E o que tem? E daí? E este era samaritano. Quando nós pegamos a Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 4, especialmente o versículo 9, porque lá no capítulo 4, Jesus, diz o texto que ele tinha que passar por Samaria. Os samaritanos não se davam com os judeus, não se comunicavam. Jesus era judeu. Mas ele vai ao encontro de uma mulher samaritana que está tirando água no poço. E o versículo 9 do capítulo 4 vai dizer que os samaritanos, eles não se comunicavam com os judeus. Não havia esta comunicação. E quando o texto aqui no versículo 15 diz, e este era samaritano. Foi um homem que não se comunicava com os judeus, que não se dava com os judeus, que de certo modo odiava os judeus, mas que foi abençoado, e este estrangeiro, diz o texto, volta para agradecer. Volta para agradecer. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 51 e 52, diz que naquele contexto, os samaritanos não receberam Jesus. Está lá no texto de Lucas, capítulo 9. Não receberam a Jesus. Mas Jesus, ele não está preocupado se alguém gosta dele, se não gosta, se recebe. Não. Ele está disposto a abençoar se você tem necessidade. O que você precisa é obedecer. E ele está pronto para abençoar. E o versículo 16, então, vai dizer que este homem, ele volta e ele se prostra com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Como não ser grato? Como não agradecer? Eu estou curado, eu estou bem. Alguém que vive, digamos, que está doente e já frequentou médicos e clínicas e fez não sei quantos exames e já foi a hospitais e de repente não viu ainda a sua situação resolvida, a dor permanece, se de repente você fica curado ou curada, como não agradecer a quem fez isto? Mas, meus irmãos, se as estatísticas estiverem corretas, dos 10, somente um voltou para agradecer. Que triste, não? Então, só 10% dos que são abençoados têm um coração agradecido. Que pena. Que triste. Aliás, nós achamos que as pessoas têm a obrigação de fazer o que fazem. Você toma o ônibus aqui em Sabaúna e você vai ao centro da cidade, ou você desce um ponto antes ou alguns pontos. Ao descer, se você disser ao motorista muito obrigado, alguns vão achar estranho. Vão dizer, é obrigação dele. Ele está ganhando para isso. Ele transportou você
levou você em segurança, do ponto inicial ao ponto final. Não custa dizer muito obrigado. Você toma um táxi, um Uber, e você está pagando por aquela viagem. No final, você desce, bate a porta, quase amassa o carro. Pá! Diz nada. Não custa dizer ao motorista, muito obrigado. Você me trouxe em segurança, muito obrigado. Não custa. Não custa ser agradecido. Não precisa pagar caro para que isto aconteça. Meus irmãos, aqui na igreja tem um irmão que quase com frequência aos domingos, quando termina o culto, ele diz assim: pastor, muito obrigado pela palavra. Ele está aqui. Ele diz isto. Muito obrigado pela palavra. Eu sei que os irmãos também agradecem, só não verbalizam. Só não verbalizam, mas eu sei que os irmãos agradecem. Porque eu agradeço a Deus poder estar aqui, pregando, falando, lendo o texto, lendo a Bíblia e explicando a Bíblia. Não estou aqui explicando outra coisa. Poderia estar dando uma aula, sei lá, de direito. Ou qualquer outro assunto, poderia me preparar para isto. Mas eu li a Bíblia. Estou falando da palavra de Deus. Eu sou agradecido a Deus por este privilégio, por essa graça de poder estar aqui. Poderia não estar. Meus irmãos, como que aquela frase, uma frase triste que diz assim: se você estiver disposto a fazer o bem para alguém, deve estar pronto para pagar o preço da ingratidão. Que coisa horrível. Você quer fazer o bem para uma pessoa, o que você recebe de volta? Ingratidão. Isso pode acontecer. A gente tem que estar preparado para tudo, até para isto. Até para isto a gente precisa estar preparado. Eu anotei uma frase aqui que diz que a gratidão é a reação de uma pessoa diante de outra que fez algo em seu favor e que fez melhorar a sua vida. O leproso teve essa reação de voltar até Jesus, porque Jesus fez algo na vida dele que melhorou a vida dele, porque agora ele podia conviver com a família, em sociedade, podia arrumar um emprego, trabalhar, conquistar o seu sustento, enfim, Jesus fez algo que melhorou a minha vida. Como não agradecer a Ele por isto? Então há de ser, ou haveria de ser, uma reação absolutamente natural. Mas tem um provérbio popular que diz que a gratidão é a menor das virtudes e a ingratidão é o pior dos vícios. Às vezes é assim mesmo que acontece. Um homem chamado Décimos Magnus Ausônio, poeta e político romano, nasceu em 310, morreu aos 85 anos, portanto em 395. E este poeta mais conhecido por Ausônio, ele diz que ele escreveu e diz que a terra não pode produzir coisa alguma pior do que uma pessoa ingrata. A terra não pode produzir uma coisa pior do que uma pessoa ingrata, incapaz de agradecer. Tem uma história, para concluir, aqui com os irmãos e irmãs e aqueles que estão nos ouvindo à distância. Uma história que eu li que de repente você conhece.
Essa história é uma história de um homem que tinha uma loja, que ele vendia joias. E de repente ele está lá atrás do balcão e uma menininha vem e fica na vitrine, apertando o narizinho dela e olhando um colar. E olhando aquele colar demoradamente, que estava ali naquela vitrine. A história diz que era um colar azul turquesa. E a menina estava encantada, olhando para aquele colar. Ela chega para o dono da loja e diz assim: o senhor poderia embrulhar esse colar? É para minha irmã. E então o dono da loja, ele olhou para a garotinha e fez uma pergunta para ela. A pergunta é: quanto você tem de dinheiro para comprar esta joia? E então diz a história que aquela menina, ela disse para aquele homem a respeito da irmã dela, disse: olha, desde que nossa mãe morreu, esta minha irmã é a mais velha, e ela cuida de nós, e ela não tem tempo para ela. E ela tirou do bolso da sua saia umas moedas num lenço, e começou a desatar aqueles nós, e colocou as moedas em cima do balcão da loja. O homem olhou para aquelas moedas e depois de ouvir que era para a irmã mais velha dela, que cuidou dela e dos demais irmãos depois da morte da mãe, aquele homem pegou aquela joia e colocou dentro de um estojo, embrulhou num papel vermelho, fez um laço bonito com uma fita verde e entregou para aquela menina, e ela saiu pulando de alegria para levar então o presente para sua irmã. O homem disse: olha, tome cuidado, vai rápido, cuidado com a segurança. E a menina foi, diz a história. Depois de poucas horas, talvez, vem lá com aquele pacote já desembrulhado, uma moça de olhos azuis, trazendo aquele pacote com aquela joia, e perguntou para o dono da loja: esta joia foi comprada aqui? Ele disse: sim, senhora, foi. Aí ela disse: mas minha irmã não tinha dinheiro suficiente para comprar uma joia como esta. Quanto custa esta joia? Ela perguntou. E o homem respondeu assim: minha jovem,
o preço de qualquer produto aqui da minha loja é sempre um assunto confidencial entre eu e o cliente. Mas quanto custou? É confidencial. Mas a minha irmã não tinha condição de comprar. Ela não tinha dinheiro para fazer isto. O homem disse: a senhora pode me dar aqui o estojo? Pegou o estojo, foi para o interior da loja, refez o pacote, como fizera antes, no estojo, papel de presente vermelho, fita verde, fez novamente, refez e entregou para a moça. A moça, inconformada, porque o homem refez o pacote e entregou para ela. E ela disse: mas quanto foi que minha irmã pagou por esta joia? E ele respondeu para esta moça: ela pagou o preço mais alto que alguém podia pagar. Pagou o preço mais alto que alguém podia pagar. Ela deu tudo que tinha. Isso é gratidão. Agradecida pela irmã mais velha, que depois da morte da mãe, cuidava dela e das demais irmãs. E no dia do aniversário desta irmã, quero levar esta joia, este colar azul turquesa, da cor dos olhos da minha irmã, que hoje aniversaria. Ela deu tudo, tudo o que tinha. Tudo o que tinha. Meus irmãos, nós precisamos aprender a agradecer a Deus, porque Ele deu tudo de melhor que tinha, seu Filho unigênito, que veio a este mundo, morreu lá na cruz do Calvário por nós. Devemos ser agradecidos uns aos outros, porque nós vivemos nesta relação de interdependência. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Quem é melhor aqui? Quem é pior aqui? Ninguém. Nós somos todos iguais. Um corpo. E somos membros. E os membros são todos importantes, necessários e indispensáveis. Sejamos agradecidos a Deus. Sejamos agradecidos uns aos outros.